Então, uma cultura nacional, a cultura de não dar dinheiro para os outros. Não, o dinheiro no Brasil não circula. Esse americano não entende, né? And encourage a massive Esse cara é cash-based inglês. informal economy, which wasn't properly regulated or taxed. To remedy all this, in November 2020, the Brazilian Central Bank introduced a new payment processor called Pix. Pix allows Brazilians to transfer money between bank accounts quickly and cheaply. It's integrated into the mobile apps of any financial institution with over 500,000 customers. Isso. In practice, this means basically every big bank in Brazil, and allows you to send money with just... E não tem. Todos os bancos seguem uma diretriz política de um banco só, que é o Banco Central, que tu não controla. a QR code. Transfers happen almost instantaneously and cost nothing for individuals. There is a fee for businesses, usually around 0.33% of the value of the transaction, but this is many times lower than the 1.13% usually charged on debit cards and 2.34% on credit cards. Pix has been incredibly successful. It now accounts for nearly half of all financial transactions in Brazil and is used by around 160 million people, or over 90% of the adult population. It's one of the very few entities that enjoys broad support across Brazil's deeply polarised politics, with opinion polls indicating that 92% of Brazilians have a positive opinion of Pix. And a couple of months ago, Colombia's then President Gustavo Petro even asked for it to be expanded into Colombia. Pix has also been good news for Brazil's economy more generally. The central bank estimates that around 70 million people have been brought into the formal banking system for the first time via Pix, and the total volume of financial transactions has essentially doubled since Pix was introduced in 2020. Interestingly, Pix has actually led to an increase in non-Pix credit and debit card transactions, which suggests that, while Pix is gaining market share, it's also just making Brazilians more comfortable using bank services more generally. This implies that, while it is quite a direct competitor, Pix has actually been good news for other payment processing. Yes. Exatamente. Porque aquilo que eu falei, o brasileiro estava fora do crédito, porque ele não participava, porque esse pessoal encheu de barreira. O Pix é um truque para fazer... E depois vão fundir tudo isso aqui, o Pix vai ser eliminado, vai ficar tudo uma máscara, vai virar tudo Visa, Mastercard. Like Visa and mastercard, because even though it's taking an ever larger slice of the payment processing pie, it's also making the overall pie a lot bigger. Nonetheless, this argument didn't fly with Visa, mastercard, or apparently Trump's White House, which announced last week that it would be imposing a 25% tariff on most Brazilian exports to the US. This came after a year-long investigation into what the White House described as Brazil's unfair trade practices. Isso aí. Quando eles ganham menos, eles querem total domínio. This investigation was carried out under Section 301 of the 1974 Trade Act, a relatively obscure provision that allows the White House to impose tariffs if an investigation by US trade representatives finds evidence of unfair trade practices, and which the Trump administration has had to lean on more and more since the Supreme Court ruled against Trump's use of the International Emergency Economic Powers Act to impose tariffs. Anyway, in that investigation, the first item on Trump's list of complaints was Brazil's, quote, digital trade and electronic payment services, widely interpreted as a thinly veiled reference to Pix. Unsurprisingly, this didn't go down well with Brazil's President Lula, who already has a somewhat testy relationship with Trump, and immediately came out to insist that he would protect Pix, while accusing Flavio Bolsonaro, the son of Jair Bolsonaro and Lula's main rival for the upcoming election, of trying to sell Brazil out to foreign interests. This was savvy politics from Lula's perspective. Pix is one of very few entities that enjoy broad support across Brazil's deeply polarised politics, with polls indicating that over 90% of Brazilians like the system. And Lula has been able to present himself as its defender, and by... Não. O bolsonarista, o cara que detesta o Lula, vai achar um jeito de dizer que o Bolsonaro que inventou o Pix. O pessoal vai dizer que cinicamente o Lula está usando, vai dizer o que tu disse de uma maneira cínica. O Lula está usando isso e nós não caímos nessa. É isso que eles vão dizer. By extension, a champion of Brazilian sovereignty. Conversely, it's put Flavio Bolsonaro in a tough spot. No. Bolsonaro is generally pretty chummy with the Trump administration, which has been actively lobbying to overturn his father's conviction for a Trump-esque attempt to overturn the last election. But que ele não fez isso, na verdade. Has tried to delicately push back against this particular policy.
At a hearing in Washington earlier this month, Bolsonaro tried to make the exact argument we made earlier about how PIX was actually good for Visa and MasterCard because it increased the size of the payment processing pie. But he was essentially ignored by the White House. Unsurprisingly, this has been bad news for Bolsonaro, who slipped in the polls since Trump announced his new tariffs. All in all, it looks like Trump's Não tem conexão entre as tarifas do Trump e o Bolsonaro. Eu não sei como é que tu extraiu essa conexão. To take on PIX will be in vain. Not only has Lula made it clear he's not going to back down, even if Trump does stick to his tariffs, it also looks like, as happened with Viktor Orban in Hungary and Pierre Poilievre in Canada, Trump's meddling in a foreign election has once again backfired. Greenland, for decades. É interessante que quando o Trump está no poder, esse pessoal de liberal, eles reclamam da interferência americana nos países. Mas quando o Biden e o Obama estão no poder, que aliás o golpe contra a Dilma foi dado pelo Obama, eles ninguém fala nada. E é isso, por isso que não pode levar a sério essa gente. É assim, quando tem um cara de direita, todos à esquerda viram o pessoal mais legalista. Eles são os caras mais jurídicos do planeta, eles entendem tudo de lei. É impressionante. Acorda um grupo de pessoas que tu nem sabia que existia. Assim que a esquerda faz a mesma coisa, ou pior, é a defesa da democracia, né? A liberdade, né? Nem usa a palavra liberdade, nem liberdade de expressão. É o povo, é democracia. É uma palavra genérica, democracia, que tudo pode ser atirado no balde da democracia. Nós vamos censurar vocês na internet, é a democracia ou as criancinhas. No Brasil é assim. É a democracia, as criancinhas e a corrupção. Tu pode fazer o que tu quiser no Brasil, se tu disser que é em nome da democracia, das criancinhas e da corrupção, e o pessoal cai. Não tem a ver com idade, não tem a ver com geração, é uma deficiência mental do brasileiro, onde ele cai nessas narrativas retardadas, sempre cai. Eu vejo ao redor dos anos como eles renovam a embalagem em torno desses conceitos e o pessoal cai. Então eu não tenho esperança no povo brasileiro. It's been viewed as little more than a giant ice sheet. Sobrevivam, esse é o meu conselho. O que é isso aqui? Changing our climate and discovering the country caught in the middle of this global. Tá, isso aqui já não é mais o que é pra ser, então é isso aí. Esse aqui é pra mostrar que o pessoal lá tá alerta do que tá acontecendo. Mas eles só estão falando porque são liberais. E como o Trump não é liberal, então é um problema. Quando é um cara de direita, um cara de esquerda, o Obama, por exemplo. O Obama deu 500 golpes e fez tanta guerra quanto o Trump tá fazendo. Ninguém falou nada, porque ele era negão. Aquele imbecil que ajudou a censurar a primeira versão do meu canal, o blog do Fernando de Moraes, aquele que andava com a camiseta do Obama na época, porque era moderno, era moda um negro na presidência. Viu todas as discussões babacas dessa daí, do negro na presidência. Como era um negro na presidência, os idiotas aqui no Brasil de esquerda, enquanto o Obama estava dizendo, eu já falei isso há quase 10 anos atrás, enquanto o Obama estava chamando o Lula, this is the guy, esse é o cara, o Lula estava, sou o cara. Enquanto ele estava dizendo que tu era o cara, ele estava armando um golpe contra ti. É isso aí. E a esquerda fez alguma coisa contra esse golpe? Não. Não só não fez nada contra. Porque não se trata do Lula, se trata do Brasil. O nacionalismo da esquerda é só um subterfúgio de narrativa por poder. Eles não estão nem aí. Já provou-se nesses últimos anos de Lula que o Lula é tão fascista, obcecado com poder quanto o Bolsonaro ou qualquer cara da direita é. Então o meu critério é liberdade de expressão. O PT já mostrou que nós temos uma evidência concreta que o PT e parte do centro que apoia o PT é a favor da censura. Então eu vou ter que arriscar e votar num cara de direita porque há uma chance que ele não seja. Já que parte da economia brasileira é digital e nós queremos que esse é o futuro. Nós não queremos um Brasil de Globo e de essa merda. Chega dessa merda. E é isso que o PT está aliado. Globo. Então essa história de Lula defender o Pix, eu já mostrei que isso aqui dá no mesmo. O Pix é uma tática do próprio banco para arrecadar mais dinheiro de ti. É só isso. É isso aí.